Oi, esse vídeo é para explicar a teoria básica do aprendizado de máquina. Hoje em dia está na moda falar disso, né? Mas o que eu percebo é que a maioria das pessoas fala repetindo o que os outros falam, e daí é basicamente um grande telefone sem fio, onde a maioria das pessoas não faz nem ideia do que é o aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial, essa bodega toda. E eu vou explicar agora de um jeito bem simples. Não precisa tu saber nada previamente, não tem pré-requisito nenhum. É só prestar atenção no exemplo. E, enfim, vamos lá que não tem erro. Então, vamos imaginar que tu tem uma Kombi que tu vai viajar para uma cidade, tu vai passar por vai fazer o teu trajeto, tu vai sair com a tua Kombi e tu vai passar por vários lugares até chegar no teu destino final, até chegar no ponto F. Para chegar no ponto F, tu passou pelo ponto B, pelo ponto C, pelo ponto D, pelo ponto E. Provavelmente tu errou o caminho, porque tu fez todo esse zigue-zague para chegar no ponto F. Se tu olhar aqui na nossa régua, aqui na horizontal a gente tem a distância e aqui a gente tem o tempo. Então, o que tu pode perceber? Que se tu fosse em linha reta de A até F, tu ia gastar 250 km só. Mas aparentemente tu gastou um pouco mais. Né? Vamos deixar aqui a linha, fazer essa nossa linha imaginária. Vamos dizer que tu não conhecia o caminho, tu foi seguindo as placas, a sinalização estava ruim, e tu saiu aí de A em direção a F e passou pelos pontos B, C, D e E. Então a primeira observação que a gente pode fazer, analisando esse trajeto e o nosso aprendizado do caminho, o que a gente aprendeu sobre esse caminho, é que a gente levou 8 horas aqui para fazer todo o trajeto, a gente passou por todos esses pontos, para percorrer uma distância que em linha reta, obviamente não existe estrada em linha reta no Brasil, mas se fosse em linha reta, seriam apenas 250 quilômetros, ou seja, a gente fez uma média de 31 km por hora. Ou seja, a cada uma hora a gente diminuiu 31 km da nossa distância inicial em relação ao ponto F. E se tu entendeu já que a cada uma hora aqui tu diminuiu 31 km em direção ao ponto F, tu já entendeu como é que a máquina aprende basicamente. Porque esse é o conceito. O nome disso, na escola, na faculdade, enfim, é derivada. Então, poderia dizer a derivada desse trajeto que sai do ponto A até o ponto F é menos 31. Porque a cada uma unidade que tu percorre, tu diminui 31 quilômetros em relação ao destino final. É isso. Então, a derivada do teu trajeto é menos 31. Ou seja, tu tem uma derivada negativa do ponto A ao ponto F. Segunda observação agora. Tu tem uma linha reta de 250 km, certo? Tu percorreu 650 km. Eu anotei aqui quanto que tu gastou de distância de um ponto ao outro do teu trajeto. Ou seja, tu errou 400 km no teu caminho. Estamos falando de uma situação imaginária onde tu teria a possibilidade de ir numa linha reta. Talvez fosse de barco, mas aí, enfim, o exemplo ia ficar muito abstrato. Mas o teu erro aqui é de 400 km. Se uma linha reta do teu ponto inicial, que é o A, até o final, que é o F, são 250 km. Tu gastou 650, tu errou 400. Simples. E quanto que tu perdeu? Tu perdeu 4 horas e 55 minutos. Essa continha aqui é... Eu levei 8 horas para cada 650, para fazer 650 km. Então, eu perdi para fazer 400 km
4 horas e 55 minutos. Simples assim. Se tu dividir 8 horas por 150 e multiplicar por 400, vai dar 4 horas e 55 minutos. Então, aqui que vem o segundo conceito importante, a segunda observação, que no aprendizado de máquina, a gente não trabalha com erro, trabalha com a perda. Porque com o erro eu não consigo descrever, eu ia falar bobagem já, com o erro eu não consigo descrever a trajetória que eu fiz. Mas com a perda eu consigo. E é por isso que a gente usa sempre a perda. Tu pode ver em palestra, em artigo, uma coisa chamada loss function, que é função de perda. Nesse nosso caso, a loss function, a função de perda, é a quantidade de horas total dividido pela distância total percorrida vezes a distância errada. Isso seria a nossa função de perda, para esse exemplo. Então aqui, vamos começar já com a parte interessante. Tu pode ver também em palestra, em artigo, em algum lugar, a letrinha alfa, ou learning rate, que é a taxa de aprendizado, que é quanto que eu vou mexer no meu parâmetro a cada novo exemplo ou a cada nova tentativa. Aqui eu defini um alfa de 50, e já deixei somado aqui, anotadinho, as distâncias que eu percorri de A a B, B a C, C, D, D, enfim, para fazer o trajeto todo. Note que quando eu terminei aqui o trajeto do ponto A ao ponto B, a minha distância em linha reta até o destino final era de 100 km. Porque eu parei no B em 150 e o meu destino final estava 250 em linha reta. Então, a minha distância em linha reta seria 100 km. Se a minha distância inicial era 250 e agora é 100, quer dizer que eu diminuí a distância em direção ao ponto F. Ou seja, eu percorri essa parte inicial de A a B a 75 km por hora. Por quê? Porque eu fiz 150 km, eu gastei 2 horas, então 75 km por hora. Se eu diminuir a distância em direção ao ponto final, a minha derivada é negativa, certo? Igual a gente viu no exemplo anterior. Aí por que tu está usando agora o D torto, derreteu de um exemplo para o outro? Ele estava inteiro, agora derreteu. Não. Quando eu estou considerando a parcial de uma derivada, ou seja, meu destino final é do A para o F, mas eu estou olhando do A para o B em relação ao F. Daí eu uso, para não confundir, tu usa essa letrinha aqui, esse símbolo, na verdade, que chama del. Daí tu usa ele para tu saber que quando é o D, tu tá usando o inteiro, do A até o F, e quando é o D meio derretido aqui, é a tua derivada parcial, ou de um trecho aqui, de um segmento do teu trajeto. E aí tu pode fazer a mesma coisa para todos. E quando a tua derivada é negativa, o que tu vai fazer? Ó, se eu diminuir a distância para o meu F aqui, eu saí do A até o B e diminuiu a distância do meu F, o que eu vou fazer? Eu vou somar nessa distância aqui, nesse trajeto, mais 50 km. Agora, ou seja, mais alfa. Agora, se eu aumentei a distância, por exemplo, que é o caso aqui de B para C, eu estava no B, eu estava a 100 km. Agora eu fui para o C, eu aumentei. A minha distância, que era 100 km de B a F, agora é de 200. Quer dizer que a minha derivada vai dar positivo. Por quê? Porque eu estou mais longe do ponto F. Se a minha derivada é positiva, o que eu faço? Eu diminuo o alfa. E eu repito isso para todos os pontos, até que eu tenho esse resultado aqui. De A para B tem que ficar 200, de B para C ir para 50, e assim sucessivamente, até que eu tenho a reta atualizada, que dá isso aqui. Esse é o desenho da minha trajetória, aplicando a correção pelo alfa. E agora, de 650 km, eu estou demorando 800 km. Ou seja, o meu erro e a minha perda aumentaram. Só que daí eu continuo fazendo. Aumento 50 no que está
me ajudando e diminuo 50 no que está me deixando mais longe do meu objetivo. E eu faço isso e repito, e repito, e repito, até que vai se ajustando e até que fica tudo no mesmo ponto. Ou que eu gaste aqui as 4 horas para chegar no ponto F. Eu vou fazendo isso, calculando a derivada a cada nova atualização e mudando aí um alfa em cada segmento da reta. Pode ver que ficou tudo zerado e aqui de A a B ficou 250 km. E é assim que a máquina aprende. Não tem mágica, não tem mistério, não tem bruxaria nenhuma. É simplesmente ela calcula, tu apresenta um exemplo para ela, ela vai calcular um erro, vai ser aplicada uma função de perda e ela vai calcular a derivada parcial de cada parâmetro que ela tem em relação àquela perda. E aí ela vai se atualizando, se corrigindo a uma taxa de aprendizado, a um alfa, até que ela acerte aquela classificação, aquela predição, aquele texto, ou enfim, o que for o objetivo daquela função. Chama rede neural porque realmente se tu olhar de uma maneira bem superficial, parecido com um neurônio humano. Que é o quê? Tu tem aqui os dendridos, essa partezinha aqui, que é uns bracinhos, no neurônio. Lembrando que o neurônio é uma célula. Então, aqui vai receber no neurônio, vai ter uma entrada, que vai entrar os neurotransmissores, que vão vir de outros neurônios. Eles vão ser processados, metabolizados, na verdade, e vai ter uma saída que vai ser outro tipo de neurotransmissor, outro tipo de estímulo elétrico, diferente dos que entraram, vai entrar de várias fontes, e vai sair aqui um outro determinado estímulo, que vai ser entregue para outro neurônio, que vão formar uma cadeia, uma rede, uma corrente, enfim, a estrutura onde ele estiver. O neurônio artificial, ele é bastante mais simples do que o neurônio humano. Por exemplo, tu vai ter aqui o x1, o x2 e o xn, os valores que tu observou de um texto, pode ser uma palavra, pode ser a medida, a altura, largura e profundidade, pode ser a cor vermelho, verde e azul, RGB, por exemplo. Para cada um desses x, para cada um desses valores que tu observou, vai existir um peso, que vai ser a importância que esse valor tem para aquele neurônio. E é esse peso que vai ser aprendido pela máquina. A gente já chega lá. No corpo do neurônio, vamos dizer assim, eu vou ter uma função linear, ou melhor, eu vou somar. É basicamente isso. É uma função linear. O que é? Eu vou pegar o x1 vezes w1 e vou somar com o x2 vezes w2 e o xn vezes wn, vou somar tudo aqui no meio. Ah, mas então é só uma soma, o resultado vai ser só a soma, não preciso dessa estrutura. Em teoria, sim. Mas na prática, se usa uma função que tira essa linearidade, que deixa de ser só um monte de soma. Multiplica e soma, multiplica e soma. Nesse exemplo aqui, existem várias formas de fazer isso, várias, muitas mesmo. Eu usei a função sigmoide, que ela faz tipo um S no gráfico. E, enfim. Por exemplo, tem o x1, x2 e xn, respectivamente 2, 8 e 4. x1 tem uma importância para o meu neurônio de 30%, x2 de 15%, x4 de 40%. Qual que vai ser o meu valor calculado aqui por essa função? Vai ser 2 vezes 0,3 mais 8 vezes 0,15 mais 4 vezes 0,4. 2, 3, 8, 15, 4, 4. Que vai dar 3,4. Para eu tirar a linearidade desse meu 3,4 calculado, eu vou aplicar essa funçãozinha que é uma divisão, uma soma e uma expoente. Que vai dar o quê? Eu vou usar o 3,4 aqui. Opa. E ele vai me dar o resultado de 0,96. Na prática, o que significa isso? Na prática, significa que, por exemplo,
Eu tenho esse meu x1, x2, x3 é o valor de um pixel. Aqui é vermelho, verde e azul. Eu vou pegar esses três valores e vou dizer se é uma cor quente ou uma cor fria. O pixel. É um pixel quente ou um pixel frio. E eu vou dizer que se o meu y der acima do que 0,5, vai ser quente, e se der abaixo, vai ser frio. Nesse meu exemplo, deu 0,96, ou seja, vai ser quente. Por exemplo, podia ser qualquer outra coisa. Estou só exemplificando aqui para tu entender. O que mais? Essa função tem a característica de que, se tu pega 1 e divide por 1 mais um número qualquer, vai dar um valor entre 0 e 1. Então, por isso que eu posso dizer que se for acima de 0,5, eu digo que pertence a uma classe, se for abaixo é a outra, porque o 0,5 vai estar bem no meio ali. No dia a dia não é tão simples assim, mas para o exemplo é isso. Então tá, vamos dizer que eu tenho aqui duas classes, quero fazer uma inteligência artificial que faz a previsão do tempo. E a primeira coisa que ela vai fazer é uma rede neural. É uma rede neural que aprende a diferenciar dois tipos de nuvem. A nuvem de granizo e a nuvem de tormenta, de tempestade. Se tu olhar aqui, enfim, essa altura do campeonato, se tu já chegou nesse minuto do vídeo, tu sabe que só precisa calcular a função de uma reta, só precisa saber que quando andar alguma coisa no x, eu vou ter que, no x2, e eu somar um x1, eu vou ter uma linha aqui. Eu vou ter aqui um x1 vezes alguma coisa, mais x2, eu vou ter uma reta que separa. Então, o que tiver para o lado de cada reta é de granizo, o que tiver para cada reta é de chuva, de tempestade. E daí tu não precisa de um neurônio artificial para fazer isso. Tu faz isso com um sistema, com um lápis e caneta mesmo. Com outras ferramentas normal da quinta, sexta série. Só que o problema é quando tu tem esse tipo de situação. Eu tenho duas retas em que eu preciso dizer que se o valor for abaixo da linha vermelha ou acima da linha verde, é chuva, é tempestade. Agora, se tiver acima da linha vermelha e abaixo da linha verde, eu tenho o granizo, ou a neve, ou enfim. E aí que tu pode fazer a mágica, que é o quê? Juntar dois neurônios artificiais daqueles. Aqui eu tenho N1 e N2, neurônio 1 e neurônio 2. Tem um terceiro, neurônio S, que junta os dois. O que acontece aqui? Eu tenho esse x1, que vai ser uma informação qualquer da minha nuvem, pode ser a altitude, pode ser a cor. Aqui x2, que pode ser qualquer outra coisa, velocidade, temperatura, qualquer informação que eu tenha. Para o neurônio 1, x1 vai ter um peso. Para o neurônio 2, x1 vai ter outro peso. Da mesma maneira que para o neurônio 1, x2 vai ter um peso, e para o neurônio 2, x2 vai ter outro peso. Esses dois neurônios, por sua vez, uma vez que eu calculo, faço a soma, faço a ativação, aplico, tiro a linearidade deles, eles vão ser o novo x1, x2 por S, que também vão ter o seu peso. No neurônio ainda, eu posso somar esse θ aqui, essa letrinha aqui, que é um O com traço no meio, chama θ. Eu posso somar um θ que é chamado de viés. Ou quem dá palestra ou em artigo, tu vai ver bias falando. Bias, e não é bias de cavalo. É bias, que é viés em inglês é bias. Mas aí, não sei se as pessoas às vezes falam bias porque não sabem a tradução para o português ou se é porque acham bonito falar baia para viés. Mas isso aqui seria o viés. Quando o meu θ, quando o meu viés do N1 é maior que o viés do meu N2, eu posso dizer que a minha rede está enviesada para N1. Ou, se for o contrário, que ela está enviesada para N2. Mas, na verdade, é só um valor que tu vai somar para melhorar o teu resultado no final e que a rede vai aprender. E como que a rede aprende? Ela aprende justamente calculando a derivada parcial. Eu tenho aqui
um valor obtido, certo? Eu botei aqui x1, x2 e tive um valor obtido. Pertence à classe A ou à classe B, por exemplo. Para esse valor obtido, eu vou ter um valor esperado. E eu vou ter a minha taxa de aprendizado lá, que vai ser quanto que eu vou andar. Então, para um parâmetro qualquer, esse WT1, o T é de tempo 1, é a interação 1, a tentativa 1, como tu preferir. A primeira vez que eu vou executar a rede. Esse W pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, ou pode ser o θ também. É qualquer parâmetro que eu queira aprender com a execução da rede. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu WT1, o W vai estar disposto aqui na horizontal, igual estava a distância no nosso exemplo lá anterior, e o L, que é o que? A loss function, a minha função de erro, vai estar aqui no eixo vertical. Aquela minha função lá que eu usei, a sigmoide, ela vai dar parecido com isso. Na verdade, ela vai ter uma bordinha aqui, vai ser como se fosse dois S's, um de costa para o outro. Mas aqui eu fiz uma parábola só para esse formato de U aqui, só para dar o exemplo. Então vamos dizer que o meu ponto, meu parâmetro, esteja aqui. E eu calculei aqui a derivada parcial dele em direção ao meu peso. E o que ele me deu? Ele me deu aqui o valor da derivada é menor do que zero. Lembra? Se é menor que zero, quer dizer que eu diminuí a distância. Se eu diminuir a distância, eu faço o quê? Eu somo. Então eu vou somar o alfa, ele vai andar meu ponto daqui para aqui. Perceba que loss é a função do erro, então eu quero um loss mais baixo. Considerando que esse é o caminho que eu posso fazer. Para o meu loss ficar mais baixo, meu W, se ele estiver aqui, ele tem que vir para cá. Ou seja, eu vou somar o alfa. Se ele estiver aqui, ele tem que vir para cá. Ou seja, eu vou diminuir o alfa. E é só isso. A única coisa que eu vou ter que fazer é essa operação, calcular a derivada parcial e atualizar os pesos para a minha rede inteira. Para todos os parâmetros, por exemplo. Aqui o verdinho é o que eu estou atualizando para o N1. O vermelhinho é o que eu estou atualizando para o N2 e o azulzinho é o que eu estou atualizando para o neurônio de saída. Eu só faço isso repetidamente até que o meu resultado saia como esperado. E é isso. É assim que a máquina aprende. Ela inicializa esses pesos desses parâmetros W, θ, com valores aleatórios. Cada vez que tu executa um treinamento, uma iteração, ela vai calcular um loss, uma função de perda, ela vai ver quanto que ela perdeu, vai colocar essa perda no eixo vertical e vai colocar os pesos possíveis no eixo horizontal, vai calcular a derivada parcial para cada um dos parâmetros que podem ser atualizados e vai atualizar esses parâmetros, de modo que diminua o loss, de modo que o peso de cada parâmetro obtenha a menor perda possível. E é isso. Só isso. Então, muito obrigado pela atenção, por ter assistido até aqui, se tu assistiu. Espero que tu tenha entendido. E muito obrigado.